Tudo bem? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso canal Filhos da Luz e é um grande prazer tê-los aqui conosco mais uma vez, tá bom? Bom, como sempre, fica aqui o convite, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, tá? Deixa o seu comentário, tudo isso ajuda a divulgar o vídeo, né? Tudo isso ajuda aí a espalhar esse vídeo. Então a gente conta com a sua colaboração se inscrevendo, curtindo o vídeo se você gostar aqui da nossa conversa e deixando aí o seu comentário e, lógico, compartilha pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilha esse material com as pessoas que você deseja e vamos aí espalhar, vamos expandir aí o alcance dessa mensagem, tá bom? Novamente a gente fala, se você tiver algum probleminha quanto ao som, tenta colocar um fone de ouvido, que isso vai te ajudar bastante, tá? E tente ficar no local também mais tranquilo, com menos ruído, tá? Então tenta ficar aí num cômodo da casa onde tenha menos barulho, tenta colocar um fone de ouvido e colocar o seu volume no máximo. Tudo isso vai te ajudar e vai ser bastante proveitoso, tá bom? Muito bem, então pegue a sua Bíblia, eu peço encarecidamente, se você tiver essas condições de ter a Bíblia com você nessa hora, seja a Bíblia física, seja pelo celular, seja pelo computador, do jeito que você puder. Se você conseguir, por favor, pega a sua Bíblia, porque vai ficar mais fácil de a gente conversar, de a gente poder desenrolar aqui o nosso raciocínio, vai ser mais proveitoso ainda. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia. Se você não tem como, não tem problema, preste bastante atenção, porque nós vamos ler juntos aqui. Então acompanhe a leitura conosco também, tá bom? Se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Lembrando, se você quiser, pausa o vídeo quando a gente for ler os textos bíblicos, não tem problema. Pausa o vídeo, abre a sua Bíblia no texto que a gente vai ler e depois você volta aqui para o vídeo, tá bom? Então, nessa hora, eu peço que você abra em João, no capítulo 3. Evangelho de João, o último evangelho, o quarto evangelho, tá? E eu peço que você abra em João, no capítulo 3, tá bom? Enquanto você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ilumina com o Teu Espírito e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, fica conosco. Por favor, Pai, fica com a gente, nos perdoe por tudo e que o Teu Espírito fale. Em nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. João, capítulo 3. Nós vamos ler aí uma história talvez que você já conheça, e uma história muito interessante, que é a história de Nicodemos. Então nós vamos ler João, capítulo 3, a partir do verso 1. Por favor, me acompanhe nessa leitura corrida. Verso 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Vamos ler até aqui. Nós lemos aí do 1 até o 10. Essa é a nossa leitura de hoje. Essa aqui é a história de Nicodemos. Ela vai até o verso 15, mas o centro da história, digamos, não o centro, mas uma boa parte da história está aqui. E vamos comentar em cima desse trecho hoje. Então, falou de Nicodemos. Nicodemos, ele era aí um mestre em Israel, né? Nicodemos, como o próprio verso 1 falou, Nicodemos ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos ele tinha uma posição de destaque. Nicodemos era grande no ambiente religioso. Nicodemos era um homem de destaque. Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era o cara. Nicodemos era mestre. Então, Jesus estava falando com um mestre do Sinédrio, com um mestre da religião judaica. Jesus estava falando com um homem de poder. Primeira coisa que nós temos que entender. E o verso 2 vai falar que de noite Nicodemos foi falar com Jesus. Por que de noite? Fica a pergunta, né? Talvez por conta da vergonha, porque lembre que os judeus daquela época, eles não aceitavam a Jesus como Messias. Pelo contrário. Então talvez Nicodemos não quisesse ser visto falando com Jesus à luz do dia, então ele foi à noite, quando o pessoal já estava dormindo, o pessoal já estava mais recolhido. Então de noite Nicodemos vai falar com Jesus. Simples. E Nicodemos chega perante Jesus e ele fala ali umas palavras para Jesus, como nos mostra o verso 2. E no verso 3 nós temos a resposta de Jesus. E a gente vê que Jesus é bem direto, porque Nicodemos não perguntou nada. Nicodemos não chegou com uma dúvida para Jesus. Nicodemos chegou falando. E a resposta de Jesus no verso 3 é muito direta. Mas Jesus vai ao ponto. Jesus não esperou Nicodemos nem falar. Jesus não esperou nem Nicodemos perguntar. Jesus foi direto ao ponto. Porque ele precisava ir direto ao ponto. E o verso 3 nos diz que a resposta de Jesus foi a seguinte. Quer dizer, a resposta não, né? Que o comentário de Jesus foi o seguinte: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, de repente, Jesus vira para Nicodemos e fala de nascer de novo. E o verso 4 vai dizer que Nicodemos não entendeu nada. E no verso 5, Jesus expande essa explicação. Vamos ler o verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, lá no verso 3, Jesus falou de nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Aqui no verso 5, Jesus expande. Agora Jesus fala de nascer da água e do Espírito. Ok. E a conversa vai continuando.
E se você ler o verso 6, o 7, se você continuar a leitura como nós já lemos, a gente vai ver ali que Nicodemos não entendeu muito bem ainda o que Jesus estava querendo dizer. E aí vem o verso 10. Olha o que Jesus fala. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha que ponto que Nicodemos estava. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era fera no que se tratava de escrituras, de Bíblia. Mas ele não compreendia o que Jesus estava falando. Nicodemos não compreendia o básico, que era o que Jesus estava falando. Então Jesus chegou para ele e falou o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Porque para Nicodemos ir procurar Jesus, Nicodemos, sendo quem ele era, precisaria ir a Jesus. Provavelmente Nicodemos sentiu um vazio muito grande. Nicodemos sentia esse vazio. Nicodemos sentia que faltava alguma coisa. Nicodemos sentia que aquela religião que ele vivia não estava sendo suficiente. E Nicodemos vai a Jesus, e Jesus é direto: Nicodemos, eu sei qual é o teu problema. Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque quem não nascer da água e do Espírito não será salvo. Muito bem. E agora vem a pergunta pra gente: o que é nascer da água e do Espírito? Simples. Nascer da água, batismo. Nascer do Espírito nos remete à santificação. Agora vamos com calma. O que é batismo? Primeira coisa, batismo, e segunda, santificação. Calma. O que é batismo? Batismo, biblicamente, significa morrer para uma nova para uma velha vida. Batismo é morrer para uma velha vida, morrer para uma vida de pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Resumidamente, o batismo é isso. É a morte para o velho homem e a ressurreição para uma nova vida. A ressurreição como uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é batismo. Simboliza essa mudança de vida. E o que é santificação? Santificação é o agir do Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo com que essa pessoa melhore, para que essa pessoa mude o que tem que ser mudado aos poucos. Santificação é um processo que vai durar até a volta de Jesus. Santificação é esse processo do agir do Espírito Santo na minha vida, me transformando naquilo que eu tenho que ser transformado, me mudando naquilo que eu tenho que ser mudado. Isso é santificação. É um processo de melhoria, se a gente pode chamar assim. É esse processo onde o Espírito Santo atua em nós, corrigindo, mudando e transformando. Porque nós somos seres pecadores. Nós somos seres pecadores. E até a volta de Jesus, nós precisamos da santificação, desse processo de mudança, de aprendizado, de transformação. Isso é santificação. Então, em outras palavras, Jesus falou o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não aceita essa mudança de vida, aquele que não deseja mudar de vida, e aquele que não está disposto à santificação, aquele que não está disposto ao agir do Espírito Santo, transformando e mudando a vida, essa pessoa não se salvará.
E se a gente puder resumir mais ainda, a ideia é a seguinte: Nicodemos, aquele que não se converte de fato, não se salvará. Nicodemos, você tem que se converter. O que é conversão? Pensa se você dirige. Pensa, o que é conversão? É mudar a direção. Eu estou indo para lá e eu vou fazer uma conversão e eu viro. Conversão é mudança de direção. E espiritualmente falando, a conversão também é uma mudança de direção. Quando eu nasci, a Bíblia fala que eu nasci em pecado. Eu tinha 10 segundos de vida. Eu estava sendo gerado. Eu já era pecador. Porque pecado não é só ação. Pecado é uma condição. Pecado é uma natureza. E desde que eu nasci, eu sou pecador. E eu nasci para uma vida de pecado. E em determinado momento da minha vida, eu me converti, ou seja, eu mudei de direção. Eu parei de seguir essa vida de pecado e eu passei a seguir um caminho diferente. E foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa se converter. O que está faltando na sua vida é conversão, é mudança de vida. Porque Nicodemos sabia tudo. Mas isso não mudava nada na vida dele. E aí cabe uma reflexão a nós. E eu vou fazer 2 perguntas para você. Primeira pergunta. Você sabe alguma coisa de Bíblia? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você conhece alguma coisa de Bíblia? Você sabe alguma coisa que a Bíblia fala? Muito bem. Se a sua resposta for sim, fica ligado na segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: que diferença que isso faz na sua vida? Se a resposta for nenhuma, nós temos um problema aqui. Se a resposta for nenhuma, é que a conversão ainda não aconteceu. Nicodemos, ele estava plenamente convencido da palavra de Deus. Ele conhecia, ele acreditava, ele sabia da verdade. Ele estava plenamente convencido, mas não estava convertido. E hoje, nós corremos o risco de estarmos convencidos, mas não convertidos. Talvez a gente conheça a Bíblia muito. Talvez você tenha decorado diversos textos bíblicos. Talvez você saiba muito bem o que a Bíblia diz sobre sábado, ressurreição, céu e todas as demais coisas. Talvez você conheça muito de Bíblia, mas isso não quer dizer que eu sou convertido, que você é convertido. Se eu sei muito ou se eu sei pouco, isso não quer dizer que eu sou convertido. O simples saber, o simples conhecer da Bíblia não me traz salvação. E o ponto crucial que nós temos que entender é que o próprio diabo sabe muito. Ele conhece muito de Bíblia. Muito mesmo, muito mais do que eu e você. Ele conhece muito de Bíblia. E ele continua sendo o diabo. Porque o simples saber
é inútil se eu não vivo, se eu não pratico e se eu não busco essa mudança de vida que a Bíblia tanto fala. Abra sua Bíblia no nosso último texto de hoje. Se você quiser, pausa o vídeo. Abra em Mateus, no capítulo 4. Vamos lá. Vamos apenas fazer aqui Vamos ler um texto aqui que vai nos mostrar o que a gente acabou de falar. Mateus, capítulo 4. Vamos ler o verso 6. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sabe quem falou isso aqui? Satanás. E sabe para quem que ele falou? Para Jesus. O inimigo usou a Bíblia para falar com Jesus. Veja como ele conhece. Veja como ele sabe de Bíblia. Mas lembra, o saber é inútil se eu não vivo, se eu não pratico. Então, se algum dia você recebeu estudos bíblicos, se algum dia você aprendeu sobre Bíblia, e se hoje você sabe alguma coisa de Bíblia, seja pouco ou seja muito, isso não garante salvação. A menos que eu aceite essa mudança de vida em Cristo Jesus. A menos que eu busque essa mudança de vida, essa santificação todos os dias. A menos que eu me converta. Então, o convite de Deus para cada um de nós hoje é o que ele falou para Nicodemos. Nós precisamos mudar de vida. Não apenas saber da Bíblia, mas viver a Bíblia. Praticar a Bíblia. Porque o fato de ir na igreja, o fato de decorar textos bíblicos, o fato de conhecer da Bíblia de frente para trás, de trás para frente, o fato de conhecer a Bíblia não me traz salvação, a menos que eu aplique na minha vida aquilo que ela está falando, a menos que eu viva o que ela está falando, a menos que eu aceite essa mudança de vida em Cristo Jesus, e a menos que eu ande nos passos de Cristo Jesus. Reflita na sua vida e veja se você está convertido de fato, andando em uma nova direção, andando na direção correta, ou se você está apenas convencido de que Jesus é Deus, de que Jesus está voltando, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está convertido ou simplesmente convencido? Que diferença a Bíblia faz na sua vida? Que diferença faz na sua vida tudo isso que você sabe? Pensa nisso. Reflete nessa mensagem. E a solução é uma. Foi a solução que Nicodemos encontrou. Vá a Cristo. Mas vá com o intuito de viver aquilo que Jesus ensinou. De fazer aquilo que Jesus fez. E vá com o intuito de mudar de vida. Vá com esse intuito de mudar de vida.
de deixar para trás o pecado, de deixar para trás o erro e viver uma nova vida em Cristo Jesus, praticando as verdades que estão aqui. Pensa nisso e reflita e responda a pergunta: você é convertido ou simplesmente convencido? Pense nisso e lembre de Nicodemos, lembre dessa história e aplique isso na sua vida. Aceite essa mudança de vida, aceite essa conversão de 180 graus e caminhe para um destino correto, que é o céu, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. Aplique tudo que você sabe. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nos ajude a de fato estarmos convertidos, que a gente busque essa mudança de vida, que a gente abandone a vida de pecado e que a gente busque a mudança de vida, que a gente busque a santificação e que a cada dia possamos viver como pessoas convertidas, andando em um novo caminho, que é Jesus. Nos ensine mais e que o Espírito Santo atue em nós. Perdoa nossos pecados e tudo que oramos é em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. E lembre-se que se você precisar falar com alguma coisa com alguém, estamos aqui à disposição no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Entre em contato. Se você precisar de algo, estamos aqui. Confira os outros materiais. Fique com Deus. E lembre-se que sejamos filhos da luz.